Em O geral. Eduardo Pereira também já está te dando um olá. Pronto. Gravação iniciada. Boa noite a todos. A mais um evento do ciclo de seminários Divulgando Ciência para Todos. Convido o professor Alessandro a apresentar a Gabriela, a fazer essa parte introdutória comigo. Então, Eu professor vou, eu vou, Alessandro. eu vou começar, então, em nome da Universidade Federal do Cariri, em nome do Instituto de Formação de Educadores, agradecer pelo convite, Gabriela, que eu vou quebrar o protocolo e vou continuar chamando de Bibi, porque para mim é mais simples e mais tranquilo. E acho que esse momento tem que ser um momento descontraído. Falar de ciência tem de ser um momento descontraído, agradável, sabe? A gente tem que quebrar com esse ciclo de entender que ciência é feito por homens e mulheres comuns que pensam a partir de um olhar para tentar explicar os fenômenos da natureza e como eles ocorrem e como isso pode nos auxiliar no nosso cotidiano, né? Então, a Bibi é mais uma dessas mulheres que gentilmente eu contactei ela através, ela é da mesma minha cidade, nós somos dois gaúchos de Pelotas, somos formados pela mesma universidade, Universidade Federal de Pelotas, tá? E aí depois tem o professor Gilson vai fazer a apresentação formal da trajetória acadêmica dela, mas ela é essa mulher que tem um canal que fala e divulga sobre a ciência, que critica a pseudociência e que faz um trabalho muito bonito para todos nós que somos da área científica, para todos nós cientistas. Por quê? Primeiro, pela sua representatividade do feminino, para mostrar a voz da mulher neste espaço, que muito tempo ficou. E eu digo, quando eu falo muito tempo, recentemente, né, se a gente olhar as últimas pesquisas, a gente vai ver que hoje em dia cerca de 70% dos cientistas no Brasil são mulheres. Né? E, bom, e isso significa não o empoderamento, porque isso também se tornou uma palavra vulgar, né? Mas se mostra o espaço da mulher para falar ciência. Mais do que isso, mostra a possibilidade de se pensar para além daquilo que comumente nós pensamos. Né? E se fazer ciência é um pouco isso, pensar para além do que se pensa normalmente, ou dentro de uma norma, ou dentro de um olhar mais de senso comum. Então, te agradeço muito, Bibi, por toda a tua gentileza, a tua disponibilidade. Tu tá de manhã cedo aí, porque Eu que agora agradeço. são 8h11 no Japão. Então, assim, tu disponibilizou o teu tempo para estar conosco, que eu queria agradecer e já passar a palavra para o professor Gilson, para ele te apresentar formalmente para as pessoas e aí a gente poder te ouvir e conversar contigo. Obrigadão. Obrigada. Então, Gabriela, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, a se dispor, né, no início da sua manhã, aí no Japão, a compartilhar suas experiências conosco, né, com os professores, alunos, com a sociedade como um todo. Então, muito obrigado. Então, gostaria de dizer, pessoal, que a Gabriela Bailas, ela é licenciada em Física pela FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Ela tem mestrado em Física pela UFPEL, doutorado em Física pelo Laboratório de Física Corpuscular na França, e atualmente ela trabalha no High Energy Accelerator Research Organization, em Tsukuba, no Japão. Então, por isso que ela está de manhã, né? E nós à noite aqui no Brasil. Ela tem um perfil no Instagram um pouquinho só, né? De seguidores, então, muita gente seguindo ela, que é o Bibi Bares, e tem outros dois perfis que são o Panoramas Cast e o Física Afins. Nós estamos fazendo essa reunião através do Google Meet, está sendo gravada, vai ser disponibilizada na sequência no canal do IFE da UFCA no YouTube, e está também sendo transmitida ao vivo pelo canal da Semana da Química do IFE da UFCA, certo? Então, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas assistindo nossa palestra, nosso evento.
Então, sem mais delongas, e já adiantando que eu acho que é um dia feliz para se falar licenciatura e vida acadêmica, que é o tema da Gabriela, que ontem à noite foi a aprovação em primeiro e segundo turnos da PEC do Fundeb. E licenciatura forma o quê? Forma professores para o ensino básico. E o Fundeb vem para trazer a melhor qualidade de ensino, né, do ensino básico, principalmente para o ensino público básico, para que ele seja de qualidade, que ele seja disponível para mais pessoas, ele seja universal no Brasil e que ele seja de qualidade. E que a gente diminua, ou se possível, né, no futuro próximo, a gente até acabe com essas desigualdades que temos nesse Brasil imenso, de tamanho continental. Então, acho que foi uma coincidência bem grata, bem feliz, né, a aprovação desse Fundeb, e hoje nós estamos aqui trazendo essa experiência de licenciatura e vida acadêmica. Então, sem mais delongas, Gabriela, por favor, a palavra é toda sua. Bom, boa noite a todos aí no Brasil. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Gilson, pela introdução. Fiquei muito feliz pelo convite de vir aqui conversar com o pessoal da Universidade Federal do Cariri. Então, eu vou fazer uma palestra bem informal, uma conversa, né? Então, durante a minha fala, vocês podem mandar perguntas através, acho que aqui do chat do Meetings ou no YouTube, que eu vou ficar tentando dar uma olhada para a gente conversar. Então, a ideia que eu tive aqui foi contar um pouco da minha experiência na licenciatura com vida acadêmica. Por quê? Uma pergunta que eu recebo muito no YouTube, Instagram, enfim, e-mail, são estudantes, né, de licenciatura ou estudantes de ensino médio que querem saber se eles podem se tornar pesquisadores fazendo uma licenciatura. Muita gente erroneamente pensa que uma pessoa que faz a licenciatura em física ou química, enfim, em algum curso, ela obrigatoriamente tem que dar aula no ensino médio ou no ensino fundamental. E isso não é uma verdade. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória e vou conversar com vocês que têm interesse em fazer licenciatura e seguir em vida acadêmica, tentar, né, apontar uma direção que vocês podem seguir e também discutir um pouquinho sobre as questões de ensino mesmo, que eu acho que são interessantes. Então, em 2009, eu comecei a faculdade de Física, né? Eu, na verdade, fui fazer faculdade na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, é diferente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só para fazer essa distinção. E aí eu fui para lá porque eu queria fazer o bacharelado, porque eu também, naquela época, pensava que uma pessoa que faz licenciatura não pode ser pesquisador, né? E eu queria ser pesquisador, enfim, cientista. E aí eu fui fazer faculdade lá, bacharelado, só que quando eu estava no meu terceiro semestre de física, surgiu a oportunidade de participar de um programa da CAPES, que é um programa extinto, mas que se chamava Programa de Licenciaturas Internacionais, onde a CAPES fez um acordo com a Universidade de Coimbra, em Portugal, e aí os estudantes das licenciaturas era matemática, física, química, história, letras, enfim, eles podiam cursar 2 anos na Universidade de Coimbra, fazendo as cadeiras normais do curso de lá, e depois voltar para o Brasil, encerrar a licenciatura, e aí ganhar 2 diplomas. Então, eu sou licenciada, né, em Portugal e também no Brasil. Tem algumas diferenças, como, por exemplo, que lá em Portugal não existe essa distinção entre bacharelado e licenciatura, como a gente tem no Brasil, né? A Europa, em geral, a comunidade europeia, tem um tratado que chama Tratado de Bolonha, então os cursos de graduação são 3 anos, e aí se tu quiser dar aula, ou se tu quiser trabalhar em determinada linha de pesquisa, tu faz um mestrado, aí o mestrado são 2 anos, e aí complementa esses 3 anos e fica 5 anos de formação. Mas, enfim, aí eu fui para esse programa de licenciaturas internacionais, e quando eu voltei para o Brasil, eu concluí a faculdade a graduação, né, na licenciatura, e eu fazia uma iniciação científica na época,
uma iniciação científica na área de física de partículas, já que é a área que eu trabalho atualmente. E aí eu acabei a minha graduação e decidi fazer um mestrado na Universidade Federal de Pelotas. Então, o meu mestrado foi também na área de física de partículas. Fiz o meu mestrado lá na Federal de Pelotas. E aí, quando eu estava acabando o mestrado, eu decidi que eu queria estudar, fazer o meu doutorado fora do Brasil, porque quando eu fui para Portugal, né, eu gostei muito de morar fora, eu sempre gostei de viajar. Eu achei muito legal ter essa experiência de formação além do Brasil, né? Uma escolha pessoal, nada que não quer dizer que as universidades brasileiras não tenham nível, porque tem muito nível sim, né? Muita pesquisa de qualidade, mas era uma opção pessoal. Então eu comecei a procurar bolsas fora do Brasil, porque eu sabia que a CAPES já estava num momento difícil e é bem complicado conseguir, quem está pensando, né, em estudar fora do Brasil, a CAPES e o CNPq são as agências fomentadoras no Brasil, né? As grandes, as maiores, que dão bolsas para os estudantes irem para fora do Brasil. Eu já tinha um pouco de consciência que a CAPES não iria me dar um doutorado pleno fora do Brasil, porque na física é bem concorrido, enfim, é bem difícil mesmo de conseguir. E aí eu comecei por conta a procurar locais fora do Brasil que pudessem oferecer um doutorado com dinheiro próprio deles, né, do país. Então, eu comecei a procurar, fiquei 1 ano procurando, todo o meu 2º ano de mestrado foi dedicado a escrever a dissertação e procurar por essa bolsa fora. E aí foi quando eu consegui a minha bolsa de doutorado na França. Então, o meu doutorado na França, ele já não tem relação com o Brasil, né? Quem pagou o meu doutorado foi o CNRS, que é o equivalente à CAPES, só que na França, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica na França. E aí eu fiz 3 anos de doutorado lá, porque o doutorado na França e na maioria dos países da Europa são 3 anos. Concluí o meu doutorado também em Física Teórica de Partículas. E aí eu queria já continuar nessa área de pesquisa, na área acadêmica. E aí eu vim fazer o meu pós-doutorado no Japão. Então, estou em pós-doutorado há quase 2 anos no KEC, que é o Centro de Altas Energias aqui no Japão, aqui em Tsukuba. Também o meu pós-doutorado ele é pago pelo governo japonês. E a partir do mês que vem eu vou para um 2º pós-doutorado também aqui no Japão, só que na Universidade de Tsukuba. Então, apesar de eu ter me graduado em licenciatura, eu sempre tive essa vontade de pesquisa. Então, eu sempre fiz toda a minha formação, né, mais voltada, então, já para essa ideia de fazer a minha carreira acadêmica. Algumas pessoas que eu sei que estão assistindo aqui da Universidade Federal do Cariri, eu sei que os cursos são em licenciatura, isso é a grande maioria. Então, nada impede que vocês da licenciatura, seja em física, química, ciências, sigam, né, se vocês tiverem esse desejo, uma carreira acadêmica que a gente fala do núcleo duro, né? Então, para isso acontecer, eu sempre acho importante que vocês sigam uma iniciação científica, que vocês tentem, né, fazer cadeiras que vão ser importantes no mestrado, porque assim, se vocês tiverem dúvida, como faço para entrar no mestrado, né? Eu não sei muito bem áreas fora da física, mas na física, pelo menos, tem 2 maneiras que alguém pode entrar no mestrado no Brasil, né? A primeira maneira é pela seleção própria da universidade. Então, algumas universidades, grande maioria, eu acho, das universidades, ela tem um sistema próprio que envolve o teu currículo, envolve as disciplinas que tu fez, envolve os cursos que tu participou e vai somando pontos, e esses pontos vão fazendo um ranking, né? E aí, geralmente, cada programa de pós-graduação tem um número X de bolsas. Então, na minha universidade, na UFPEL, na física, se eu não me engano, eram 5 bolsas de mestrado ou 6 bolsas de mestrado. Então, tem um ranking, se tu ficar entre esse número de bolsas, tu pode fazer o mestrado com bolsa, senão não tem bolsa. Mas, na física, digamos que geralmente a cultura é que as pessoas façam um mestrado sempre com bolsa,
porque o mestrado exige muito, né? E é muito complicado uma pessoa que trabalha em um emprego mais formal também fazer um mestrado. É bem puxado, algumas pessoas obviamente conseguem, mas enfim. Então, um meio de entrar no mestrado é fazendo essa seleção própria da universidade. Outro meio de fazer o mestrado é através do Exame Unificado de Física, o EUF, que algumas universidades adotam. Acho que São Paulo, a maioria adota, acho que Porto Alegre agora está adotando. Não sei no Nordeste se são todos os lugares que adotam, mas o EUF é uma prova que tu faz com matérias relacionadas à física, e aí tu, dependendo da nota que tu tirou, tu vai escolher o local que tu pode tentar o mestrado. Essa nota ela tem uma validade, se eu não estou enganada, de 4 anos. Então, tu pode usar a mesma nota para o mestrado e para o doutorado, dependendo do tempo que tu levar para fazer cada um. Então, é uma maneira de entrar. Pessoas que podem estar se perguntando, Bibi, mas eu sou formado em Química, né? Será que eu posso fazer um mestrado em Física? A resposta é sim, pode, porque a exigência para o mestrado é que tu tenha uma graduação, não que tu tenha uma graduação em Física, né? Alguém aqui no chat falou que no Nordeste não são todas do Nordeste que usam o EUF. Então, dependendo da universidade que vocês querem, vocês têm que saber como que funciona a seleção deles, né? E aí, por exemplo, a pessoa graduada em ciências, né, pode seguir o mestrado em física também, sem problemas. Aí, se vocês perguntarem, né, mas a minha universidade não tem nenhum professor que possa ser meu orientador de C na área que eu quero. Será que isso vai comprometer o meu mestrado? Então, assim, tem vários fatores, né? Por exemplo, assim, a IC, ela é importante, mas ela não é obrigatória para que tu entre no mestrado. Muitas coisas tu pode aprender já no mestrado. Pode ser um pouco mais complicado, né? Porque a IC é um período, iniciação científica, é um período que a gente usa para começar a desenvolver atividades de pesquisa, para começar a desenvolver conhecimento sobre buscar referências, sobre discutir sobre ciência, escrever sobre ciência, participar de eventos, apresentar trabalho, posters, enfim. Então, é um momento importante que eu aconselho que as pessoas façam. Tu também pode fazer IC em uma área e no mestrado trocar de área. Isso também é possível acontecer. No mestrado em física, existem cadeiras que são obrigatórias para todo mundo que for fazer um mestrado em física. Então, na física, mecânica quântica, eletromagnetismo e física estatística. Essas 3 são obrigatórias para todo mundo, não interessa a área que tu for seguir. E aí depois tu faz 1, 2 ou 3 disciplinas mais focadas na tua área. Geralmente é uma turma bem reduzida, porque são apenas os alunos que seguem aquela linha de pesquisa, né? Na química, eu não sei quais são as cadeiras obrigatórias, mas acredito que tenham. Então, se vocês querem fazer um mestrado diferente da física, vocês têm que já ter um certo conhecimento disso, né? Eu acho importante que desde o começo a gente sempre tenha uma ideia do caminho que a gente quer seguir. Porque no momento que tu tem uma ideia do caminho que tu quer seguir, tu pode ir organizando a tua vida para atingir esse objetivo. Não quer dizer que tu seja obrigado a seguir esse objetivo, né? Talvez no começo da faculdade, eu penso que eu quero ser pesquisador na área acadêmica, mas aí eu comecei a estudar na licenciatura, comecei a ver pesquisas de ensino, achei legal o ensino, não, vou mudar e quero trabalhar com ensino. Tá, beleza, mas é sempre importante vocês terem um certo plano para vocês não chegarem lá na frente, mas eu não sabia que eu tinha que ter feito tal coisa, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Já aconteceu de gente que me escreveu dizendo, o meu plano era esse, só que eu não pensei que eu precisava disso ou daquilo e agora já é tarde. Então, tentem, assim, organizar um pouco a cabeça de vocês para saber o que eu quero fazer lá no futuro. Eu quero fazer um mestrado? Que tipo de mestrado eu tenho ideia, né? E conversar com professores, saber um pouquinho sobre as ideias, sobre como que funciona.
Eu tenho falado aqui, né, nessa palestra muito sobre a questão da carreira acadêmica em física dura ou ciências do núcleo duro, né? Mas existem muitas pesquisas na área de ensino também. Tu não é obrigado a pesquisar apenas, sei lá, física de partículas. Vocês podem fazer pesquisa no ensino. Pode fazer ensino de física de partículas, pode práticas de ensino, técnicas de ensino. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ir pensando, né? E conversando com professores. Acho que a iniciação científica ela é um ponto muito importante para vocês. Façam iniciação científica, mesmo que não seja na área que vocês mais querem, porque eu acho que isso vai dar muita bagagem para vocês. Também tem a possibilidade de fazer iniciação científica à distância, por exemplo, com algum professor de uma universidade que não é a de vocês. Existe essa possibilidade, né, de conversar com o professor e fazer uma pesquisa, uma iniciação por e-mail. Agora também na pandemia todo mundo está falando por videochamada, né? Também dá para falar com o professor dessa maneira, pode tentar fazer uma colaboração entre algum professor do teu departamento e um professor de fora do teu departamento. Existem muitas possibilidades, né? O que eu saliento sempre independente do que tu decidir fazer, sempre tenha oficialmente tudo certinho. Existe IC com bolsa, né? Existe a IC que tem a bolsa de PIBIC, para quem quer fazer uma iniciação científica mais no núcleo duro. Existe o PIBID, que é da licenciatura, mas também existe iniciação voluntária, que é quando tu não recebe bolsa, porque talvez tu receba bolsa de outro lugar, ou tu tenha um trabalho formal, enfim, que é IC voluntária, mas mesmo a IC voluntária, existem na universidade documentos comprovando isso. Então, eu acho muito importante que vocês sempre tenham tudo registrado oficialmente, porque quando vocês forem tentar um mestrado, o teu currículo ele precisa ser provado, né? Tu não pode botar qualquer coisa no currículo, né? Como a gente já tem visto aí na internet, várias pessoas desmascaradas que não têm, né, os mestrados e doutorados que alegam. Então, numa seleção de mestrado, o currículo ele tem que passar por provas, ou seja, eu botei que eu fiz uma iniciação, documento. Eu fui num congresso, documento. Eu apresentei um pôster, documento. Então, isso é muito importante que vocês sempre tenham organizados. Outras dicas que eu posso dar para quem quer seguir na carreira acadêmica é a questão também de falar inglês. Acho muito importante isso, porque independente de tu seguir uma carreira acadêmica na física, no ensino, as publicações são feitas em inglês para ter um impacto maior. Vocês vão participar de conferências, eventos, vocês querem, obviamente, participar de coisas internacionais, penso eu. Então, é importante já ter um conhecimento de inglês. Pessoas que querem trabalhar mais na área de acadêmica dura, elementos de programação é importante, na física mesmo, saber escrever códigos. Eu não sei nas outras áreas, mas eu já fiz entrevistas, né, com algumas outras pesquisadoras de áreas diferentes da física, onde elas muitas vezes também usam programação, softwares específicos. Então, tudo isso é bom vocês já irem tendo uma ideia sobre o que fazer, né? Sobre a importância desse tipo de atividade. E também vocês conversarem com os professores sobre como vocês podem melhorar a formação de vocês, aprender mais. Então, eu acho que isso é muito importante. Um primeiro momento seria esse. Não sei se alguém já tem uma pergunta para fazer agora. Senão, eu posso também falar mais. Tem perguntas já aqui no chat do YouTube. Eu vou te passar, tá? Tá bom. O Pedro Macedo diz o seguinte: boa noite, Gabi. Pretendo fazer faculdade de Química bacharel ou licenciatura. Se eu me formar em Química, consigo depois seguir para a área de partículas? A faculdade de Química dá base para isso? Tá. Se tu te formar em Química, não tem problema seguir na área de Física de Partículas. Eu acho que é importante procurar talvez uma intersecção, né? Porque se tu tá fazendo uma faculdade de Química, acho que é porque tu gosta de Química, né? Tem alguma afinidade com Química.
e talvez tu quer ir fazer mestrado, acho que é, né? Mestrado, para a área de partículas, né? Sim, existe astroquímica, não sei se tu conhece essa área, mas no canal já teve até uma entrevista com uma convidada da astroquímica, então ela se formou em química e depois seguiu um pouco para essa área mais voltada para a astrofísica, então é uma intersecção. A gente teve recentemente uma palestra com a professora Adriana Ibaldo, da UNB, que ela é físico-química, ela se formou em química e depois ela foi para a área de fotônica, ciência dos materiais. Então, ela fala muito sobre essa intersecção, né? Existem muitos trabalhos interdisciplinares, mas como eu falei, tu tem que ver qual área tu quer seguir e como fazer isso. A faculdade de química em si, eu acho que vai depender da tua grade curricular, as cadeiras que tu vai ter, senão tu vai ter que correr um pouquinho atrás, eu acho, dar uma estudada. Gabriela, aqui no Meet tem o José Iliano falando aqui, né? A parte da programação foi algo presente desde o início da tua carreira. Tá. E depois tem o João. Tá. Você disse no vídeo que recomenda que a gente faça licenciatura e também bacharelado, certo? Mas fica muito corrido fazer os dois juntos. Mas e ser... Tá. Então, para o José, primeiro, a parte de programação, sim, porque eu fiz no Cefet, eu fiz técnico em eletrônica. Então, no técnico em eletrônica, eu já aprendi a programação, né? Programação em C, que a gente tinha lá. Então, eu já tinha uma base. Eu sempre recomendo que as pessoas estudem programação por fora, porque na faculdade de física, a programação ela é dada em um semestre, geralmente uma linguagem de programação que ninguém usa. Quer dizer, na minha época, né? Não sei se hoje segue assim, mas na época eu aprendi a programar em Delphi. Ninguém usa essa linguagem de programação. Nunca vi, nunca peguei um código que alguém fez em Delphi. Então, não, eu acho que a ideia era só aprender a lógica, mas é meio inútil, né? Se as pessoas usam, sei lá, Python, C, enfim. Então, eu acho que sim, que é bom tu dar uma estudadinha por fora em programação e é isso, e para mim foi presente desde o começo. Para o João, que falou no vídeo que eu recomendo, o que eu falei foi o seguinte, eu fiz a licenciatura e peguei cadeiras do bacharelado, né? Eu fiz quase todas as cadeiras do bacharelado, fica corrido, mas assim, eu não quis o título, os dois títulos, né? Quando eu pude me graduar em licenciatura, eu me formei e fui para o mestrado. Então, eu não fiz o TCC da graduação, eu fiz o relatório de estágio, porque eu fiz estágio obrigatório para me formar em licenciatura, e a IC tava tudo bem, porque assim, eu não fazia IC de ensino, eu só fazia IC do bacharelado. Então, o que tu pode fazer, que eu acho mais interessante, é te focar em se formar em uma delas e meio que puxar as optativas importantes para te ter o conhecimento da outra. Como licenciado, tu pode ser pesquisador e tu pode dar aula, mas como bacharel, tu não pode dar aula no ensino médio fundamental, né? Então, tem que ver se tu quer ser professor, tu quer ser pesquisador acadêmico, o que tu quer fazer? E aí tu vê qual seria a melhor coisa para ti. Se tu quer fazer licenciatura, de repente puxa no bacharelado apenas as cadeiras que vão ser importantes para um mestrado, tipo mecânica quântica, estatística, eletro 1 e 2, quântica 1 e 2. Então, acho que isso é importante. E aí, eu já puxo um pouquinho, talvez, para a gente comentar sobre licenciatura, que eu fiz estágio, né, obrigatório, então fiz quase 1 ano de estágio, dando aula no ensino médio para uma turma de 2º ano, e foi uma experiência bem puxada, assim, ser professor em ensino médio é bem desafiador, é bem, assim, cansativo também, porque a gente tem muita gente dentro da sala de aula, e eu sempre acho interessante a gente pensar como profissionais que vamos ensinar, né? Mesmo a pessoa só dando aula para o ensino superior, ela é uma orientadora, ela é uma professora. A gente precisa também ensinar para esses alunos pensamento crítico,
como a ciência influencia no nosso dia a dia. Muitas pessoas saem do ensino médio e saem da faculdade sem saber que a ciência ela influencia a nossa vida de todos os dias. Muitas pessoas vão perguntar para que serve a ciência? Por que eu tenho que fazer essa cadeira, né? Ou no ensino médio vão pensar assim, nossa, por que eu tenho que estudar física? Física não serve para nada. Química, eu nunca vou usar química na minha vida. Então, eu acho que é importante isso. Quando vocês pensarem em dar aula, pensarem em orientar, a gente tentar passar para essas pessoas mais novas, jovens, como que a ciência está presente no nosso dia a dia, como a gente pode argumentar com as pessoas, como que a gente vai fazer os nossos alunos no ensino médio pensarem. Eu, apesar de ter feito esse estágio obrigatório, eu acho que eu era muito nova, né? Então, eu não tinha exatamente o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Mas eu sempre tentei levar para a minha aula elementos que fizessem os alunos pensar. Eu nunca gostei de dar aquela aula, só vou escrever aqui no quadro e beleza. Eu sempre tentava, por exemplo, vou dar uma aula sobre dilatação, né, no segundo ano. Então, o que eu fiz uma vez foi, eu levei fotos, né, do trilho do trem que passava perto da escola, e aí eu mostrei, né, que existe uma separação entre os trilhos do trem, por conta de dilatação, calor e tal. E aí eu só mostrei aquela foto e eu comecei a perguntar para os alunos, o que vocês estão vendo na foto? O que vocês acham que é isso? Por que vocês acham que existe? Porque aí eles foram desenvolvendo, é o trilho do trem, não sei o quê. E aí, no começo, eles não sabiam. Só que a gente foi conversando e discutindo, e eles foram construindo esse raciocínio de a separação entre os trilhos pode ser relacionada à dilatação. Obviamente, eles não falaram dilatação, mas eles foram explicando nas palavras deles. Então, eu acho que como professores, né, a gente precisa fazer os alunos pensarem. Na faculdade mesmo, eu não lembro de ter tido uma aula onde o professor realmente contextualizava aquele conteúdo, onde ele colocava na prática o conteúdo que a gente estava vendo ali. O professor chegava e falava, hoje vamos estudar tal coisa. Mas não existia, assim, uma conexão entre o que ele estava ensinando ali e, por exemplo, o nosso dia a dia. E eu acho que falta isso. Porque muitas vezes a gente acaba a faculdade de física ou qualquer outra e alguém pergunta, mas para que serve isso aí que tu tá fazendo? E muitas vezes a gente fica, porque é importante, sei lá, ou responde uma coisa assim, né? Então, nessa live que eu comentei da professora Adriana, da UNB, ela comentou, né, que ela trabalha muito nessa interdisciplinariedade. Então, ela é físico-química e ela dá aula lá na UNB para, por exemplo, gente da engenharia agrária, né? Então, ela falou que ela faz alguns seminários onde os alunos têm que explicar na prática onde eles usam as coisas que foram vistas na disciplina de física. Então, ela falou que ela estudou muito sobre questões que ela falou que aprendeu muito sobre engenharia agrária, sobre os cursos que ela dá aula lá na UNB, justamente para que esses seminários interdisciplinares mostrem para os alunos, tu tá usando essa equação aqui na sala de aula que eu ensinei para vocês no momento X, mas essa mesma ideia da física, ou essa mesma ideia de equação é aplicada, sei lá, na irrigação da lavoura, sabe? Na vazão de água, coisas do gênero. Então, eu acho que isso é importante, a gente conseguir fazer essa conexão entre o mundo real e a ciência. Senão, a ciência ela fica num patamar lá em cima, muito distante da população, muito distante. E aí, a população, ela não entende como que a ciência ela é feita, né? Como que a ciência ela funciona. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode pensar, né? Eu vi que aqui tem mais algumas perguntas. Tem interação do YouTube aqui contigo. O Pedro Macedo diz o seguinte, entendi, Gabi, obrigado. É que eu ouvi algumas vezes o termo química quântica. Uhum. Aí pensei
que na área de partículas a química também entrava, e não só a física. Ah, entendi. Procurar áreas de interação. E o Vinícius Freitas dos Santos diz: sou licenciado em Química e me interesso muito por espectroscopia aplicada à astroquímica, mas na minha universidade não tem nenhuma pesquisa. Como faço para conseguir uma IC em outra instituição? E aí eu já vou te perguntar uma outra coisa, Bibi. Ok. Que é bem para te dar um trilho e para a gente discutir uma outra coisa. Enquanto tu, uma menina gaúcha, nascida no interior, numa universidade que é uma universidade tradicional para nós, mas ela não é uma universidade de ponta em pesquisa, a UFPEL, né? Agora ela está se tornando um centro de pesquisa porque é um momento que se criou muito mais curso de pós-graduação, mas a gente sabe que isso não era até então, há alguns anos atrás, não era isso que ocorria. Tu pensava assim, será que eu vou conseguir? Tá? Não precisa responder agora, tá? Depois você nos dá esse caminho. Porque, assim, isso que eu acho que, por vezes, sempre nos angustia, assim, né? Na medida em que a gente, saindo do interior, está aqui no Brejo Santo, região do Cariri cearense, será que eu consigo ir lá para o Japão? Será que eu consigo ir pro College de France ou pro King's College ou para qualquer centro que tu sonhe ir, né? Será que eu também tenho perna para isso, vindo no interior? Acho que às vezes as pessoas perguntam, porque existe ainda a hierarquização, principalmente o ranqueamento das nossas universidades, não só aqui, mas no mundo, e elas às vezes te dizem, por vezes, que olha, talvez tu não consiga, porque tu não vem de um centro X, mas tu vem de uma universidade nova, Y. E aí eu quero que tu fale também um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é um grande mito. Enfim, tá bom. Era isso. Respondendo, então, vamos fazer na ordem. O Pedro Macedo sobre química quântica. Não é a minha área específica, mas existe sim pesquisas em química quântica. Não vou saber dar detalhes, eu só sei que é uma coisa real, tá? Que existe mesmo. Existe pessoas trabalhando também com biologia quântica. Tem que dar uma pesquisada sobre o assunto. Mas para conseguir ser... tá, peraí que eu pulei a pergunta da pessoa. Sim, então, áreas de intersecção, acho interessante procurar. Tem bastante coisa que intersecciona química e física de partículas. Recomendo, então, a astroquímica, dar uma olhadinha na live lá no Física e Afins. Depois, para o Vinícius, e sem outra instituição. Procura quem é o professor que tu quer trabalhar. Procura quem trabalha, então, com espectroscopia aplicada à astroquímica e manda um e-mail. A minha dica número 1 da minha lista de dicas na academia seja cara de pau. Então, se tu quer trabalhar com professor, descobre quem é esse professor. O cara é o maior do mundo. Não interessa, manda um e-mail, é de graça. O e-mail seja bem educado, assim, né? Porque a gente tem que manter aquele nível. Então, eu sempre brinco, né? Vai lá e escreve, sei lá, estimado professor. Tem que manter todo aquele e-mail bonito, assim, né? Que aí a pessoa vai saber que tu tá interessada, diz quem tu diz o teu interesse, diz a tua formação. E, surpresa, a maioria das vezes as pessoas respondem e são super educadas. Às vezes rola a iniciação. Então, mande um e-mail e converse com essa pessoa. E se tu pode falar no e-mail também, olha, se o senhor ou a senhora, não sei, né, não puder, teria alguém para me indicar, conhece alguém nessa área mais perto da minha cidade, do meu estado. Às vezes tem algum professor que trabalha nessa área que tu nem sabe, porque tu não encontrou na internet, mas existem grupos de pesquisas e todo mundo se conhece. Essa daqui é a minha dica, tá? Mande um e-mail e seja muito cara de pau. Agora, sobre a questão de sair de uma cidade pequena e ir para um lugar maior, né? Eu não sei se o Seixá vai estar aqui no chat do YouTube, mas se ele tiver, ele vai citar a amiga dele do Cariri, exatamente, que eu vou usar ela aqui também na live. Então, bom, eu e o Guilherme, né, que é doutorando lá no CBPF, a gente tem o nosso podcast Panoramas, ele faz as lives comigo, a gente trabalha junto na divulgação e popularização da ciência. E ele tem uma amiga que ela fez faculdade no Cariri, acho que foi no IFE, em física, e hoje ela está lá na Alemanha, no Max Planck,
que é um dos maiores institutos de física do mundo. Ela fez a faculdade... Isso, URCA, exatamente, obrigada. Ela fez faculdade Fez faculdade aí no Cariri, depois ela foi para o CBPF, e ela participava muito de hackathon, que é aquelas maratonas de programação e tal, e ela programa muito bem e tal, e conseguiu ir lá para o doutorado, então, no Max Planck, para ver uma pessoa que saiu do Cariri, né? Quando eu estava na faculdade, obviamente, eu achava que nossa, que se eu saísse do meu estado ali, sei lá, para São Paulo, já ia ser, nossa, uau, né? Eu sonhava muito quando eu estava na graduação em estudar no IFT, né? Instituto de Física Teórica da Unesp. Por quê? Por que eu tinha esse sonho? Porque as pessoas me falavam que era legal, né? Tipo, não, porque o IFT é de ponta. A gente sempre é influenciado pelos professores e orientadores na nossa volta, né? Naquela época, mais ainda, porque a gente não tinha o YouTube, assim, com várias pessoas conversando, lives, essas coisas, não tinha, né? Então, eu era influenciada só pelos professores ali do meu entorno. Hoje, eu vejo os jovens, assim, com 15, 16, 14 anos, que já têm, assim, uma visão muito para frente, porque eles veem canal no YouTube, escutam podcast, divulgação. Então, acho que a geração que vier depois de mim, ou duas depois de mim, acho que vai ser uma geração muito diferente da minha, apesar de ser idades não tão distantes. Eu acho que a mudança vai ser muito grande devido a essa questão de tecnologia e divulgação da ciência. Mas eu tinha muito medo. Eu achava que se eu fosse para São Paulo já ia ser o máximo. E aí, o que aconteceu? Surgiu essa oportunidade do PLI em Coimbra, mas ainda assim não foi o divisor de águas para mim. Porque, apesar de eu estar em Portugal, eu convivia muito com brasileiro. Então, a gente não conversava tanto com pessoas de fora, né? Beleza, eu achava legal e tal. Mas, quando eu estava no mestrado, eu fui participar de uma escola de verão. Para quem não sabe, escolas de verão são cursos intensivos que institutos de pesquisa ou universidades oferecem. Por exemplo, aí no Nordeste eu participei de uma que é uma das maiores que tem, que é na UFPE, em Recife. Tem uma escola de verão de física, que é uma das mais antigas e prestigiadas do Brasil, onde tu fica 4 semanas lá, tendo aulas de determinadas matérias, conversando com professores. É um curso de verão, assim, rapidão, uma semana não, um mês, com aulas intensivas, é muito legal. E aí, quando eu estava no mestrado, eu participei de uma outra escola de verão, que é a Escola de Verão Latino-Americana do CERN. O CERN é um centro de pesquisa que vocês já ouviram falar, do acelerador de partículas, o LHC, entre a Suíça e a França, só que eles têm a versão latino-americana, que acontece em diversos países na América Latina. Na minha época, em 2013, acho que foi, era no Equador. Então, eu fiquei 4 semanas lá no Equador, tendo aulas. E nessa escola vem estudantes de toda a América Latina, não necessariamente na América Latina. Eles podem estar na Europa, Estados Unidos, em outros países, a outros continentes, né? Mas eles vêm, então, para cá, porque eles são latino-americanos. E aí, nessa escola, eu conheci gente de todos os países, mas que estavam estudando nos Estados Unidos, na Europa. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas. Mas tu é, sei lá, da Costa Rica e tá na Europa? Ou, mas tu é da Argentina e tá, sei lá, nos Estados Unidos. E aí eu comecei a fazer basicamente o trabalho de investigação. Eu comecei a fazer amizade, porque em 4 semanas tu vira amigo de todo mundo, e é um número reduzido de pessoas, tipo 30, 40 pessoas. Tu vê todo mundo de manhã, de tarde, de noite, dorme nos quartos, são, tipo, divididos, né? Tu divide quarto com outros colegas. E aí eu comecei a investigar mesmo, a perguntar dessas pessoas, mas como que tu conseguiu? Como é que tu foi? E aí eu comecei a ver, mas não é tão impossível assim, porque ainda no mestrado eu achava que era impossível. E muitas pessoas ao meu redor falavam, tu nunca vai conseguir ir para fora, é muito difícil, tu é brasileira, ninguém vai te dar uma chance, sabe? É bem motivacional, né? Aqueles comentários das pessoas ao teu redor. Só que quando eu fui para essa escola de verão,
eu comecei a conversar com essas pessoas e elas começaram a me dar luz. Porque eu comecei a falar, tá, mas quem é? Eu falei na cara de pau, né, gente? Cara de pau pra mim é tudo. Eu perguntava assim, mas quem é que te paga pra estar lá? É tipo a tua família? Tu tem uma bolsa? E as pessoas, não, o governo tem bolsa, a universidade tem bolsa. As pessoas começaram a explicar. E aí eu pensei, a família dessas pessoas não paga, porque a minha família não ia ter condições de me manter na Europa, né, gente? O euro é muito caro. Então, eu comecei a fazer isso. E aí as pessoas começaram a falar, não, mas procura no site tal, procura... E aí eu comecei, né, anotei tudo, voltei do Equador 1 ano antes de acabar o mestrado e me dediquei 1 ano a todos os dias de noite procurar bolsas. Gente, eu apliquei para tantas universidades, vocês não têm noção. Todas as coisas que abria na minha, que poderiam me agradar, eu mandava. Aí o meu orientador de mestrado falou um dia brincando, né? Se para cada carta de recomendação que eu te mandei, tu me desse, acho que 1 centavo, eu tava rico. Porque ele, claro, ele me apoiou muito, né, gente? Porque ele mandava carta de recomendação sempre, sei lá, para 30 lugares. Então, assim, foi para vários lugares e aí eu consegui a minha bolsa na França. Só que eu só descobri isso porque eu conversei com pessoas que estavam vivendo isso. Então, não existe muito essa coisa do tu é brasileiro, tua universidade. Eles não se interessam muito. Eles se interessam as disciplinas que tu fez, a nota que tu tirou, se no mestrado... No caso, eu tentei o doutorado, porque o mestrado na Europa, ele geralmente não tem muitas bolsas, tá? Porque lá na Europa, o mestrado é meio que uma continuação da graduação. Então, geralmente, os alunos pagam e as pessoas cidadãs dos países têm algum auxílio, mas estrangeiro é mais difícil. O doutorado, por sua vez, ele é visto como trabalho, diferentemente do Brasil. Lá, o meu doutorado era como que eu falo, carteira assinada, né, entre aspas, porque eu pagava taxa, eu pagava imposto, seguro-desemprego, então tudo isso é visto como trabalho, então tem mais financiamento. E aí foi que eu consegui. Uma vez eu me inscrevi pela CAPES, tentei também o doutorado pleno da CAPES, e aí como é que chama? Os avaliadores, né, da minha proposta responderam assim: negamos a sua bolsa porque você é boa, mas não é boa o bastante, tipo, para ir para o exterior. Esse foi o parecer que eles me deram lá, né? Então eu fiquei assim, caramba, que parecer mais ruim esse, a pessoa nem leu minha proposta, eu acho, porque olha o comentário, você é boa, mas não o bastante, enfim. E aí, tipo, eu continuei, né, tentando esse 1 ano, nunca desisti, apesar de receber muitos nãos, obviamente, ficava triste, mas foi isso. E nunca ninguém questionou se eu era brasileira, a minha universidade, nada disso. Não, então, isso que tu fala tudo é super importante, porque eu brinco com os meninos aqui na universidade, com os meus estudantes, eu digo sempre para eles, olha, o mundo não termina aqui, ele está começando aqui na universidade. Tá? E daqui vocês voem para onde vocês sonharem, onde o sonho de vocês puder levar vocês. Então, eu te provoquei com essa tua fala, justamente para mostrar isso, que é o que tu quer, é o quanto tu te empenha e quanto tu busca isso. Que a gente, claro, enquanto professor da universidade, a gente vai dar todo o suporte possível e imaginável para eles conseguirem buscar os seus sonhos. Mas tu tem que querer, tu enquanto estudante tem que querer, tem que buscar. Perguntam aqui, a Angélica fez um comentário aqui no chat que eu vou ler para ti, que é o seguinte: importante esse ponto de contextualização, independente de ser ensino médio ou ensino superior. Tive experiência nesses 2 níveis, mas com o ensino superior e as aulas se tornam muito mais interessantes quando se toma a atenção para algo que se possa visualizar quando é possível, né? Quando se torna mais claro. A contextualização é isso. Exato, né? E aí, só para a gente pensar um pouco naquele papo que a gente estava tendo anterior à live começar, uma das coisas que eu penso sempre a respeito disso é que contextualizar, ela também foi uma palavra vulgarizada, né? Muitas pessoas entendem contextualizar como um facilitador. E, para mim, é justamente o inverso disso. Contextualizar significa tu adensar a discussão, tu trazer mais elementos, mais teoria.
te apropriar do conhecimento da ciência para que tu possa explicar o fenômeno. Entende? Eu sempre digo para o pessoal também uma outra coisa. Eu fiz mestrado, pós-doc, tudo na área de ensino de ciências, né, de educação em ciências, mas eu sempre digo que nós, para ensinarmos algo a alguém, nós temos que saber muito, sabe? Saber muito. Tu tem que estudar muita química, muita física, muita biologia, ou muita sei lá o que tu queira ser, para que tu possa ensinar isso a alguém. É difícil. Sabe? Porque isso tem que se tornar um pouco aquilo que te constitui, sabe? Tu não pode titubear na tua... Não é que tu tenha que saber tudo, não é isso. Mas tu precisa ter conhecimento, e esse conhecimento precisa fazer parte do teu cotidiano, para que tu consiga fazer essa contextualização, para que tu consiga fazer essa aproximação, né? E aí, isso é o que falta um pouco. Fala lá, Gil. Se me permite, complementando, esticando, voltando, né? Porque todas essas questões, né? Você vai e vem, estão todas muito conectadas. Eu tinha feito aqui algumas anotações e você fala aí a vida do exterior, né? De fazer faculdade, seja graduação ou após graduação, Estados Unidos, Europa, Japão, a própria China, né, que tem muita vaga na China. Muita. Correndo para se tornar, né, o novo grande celeiro tecnológico mundial, enfim. E aí, a questão vem, como você falou, o inglês, né, vem a questão de como falar, porque uma coisa é você falar dentro ali do laboratório fechadinho, mas sua vida você não vai ficar trancado no laboratório. E aí, como foi sua experiência? Portugal não preciso falar, né? Mas na França, no Japão, para o além universidade, um pouquinho universidade e o além universidade. O dia a dia. O dia a dia. E como você tem os canais de divulgação científica, não é exatamente a mesma coisa, óbvio, que trabalhar na sala de aula, mas uma coisa, e puxando o que a Alessandra vem tratando, algumas palavras sendo vulgarizadas, a própria divulgação científica, você tem vários canais no YouTube, mesmo sites, blogs, enfim, e que às vezes vão tentar, se é que você pode considerar que tentaram fazer divulgação científica, e aí fica naquela... simplifica tanto que passa a mensagem errada. Uhum. E aí, quando você contextualiza, você tem que ter todos esses cuidados, né? Seja no blog, seja na sala de aula, porque... E aí, junta com o que a Angélica está falando, uma coisa quando você vai explicar o seu fenômeno lá da linha de trem, espaçamento entre o trilho, né? Uhum. Para a dilatação do ensino médio. Outro é na graduação. E mesmo na graduação você tem lá as físicas básicas e depois tem termodinâmica. Você tem os patamares, você tem os níveis. Só que você tem que ter cuidado com como você vai falar para não falar coisa errada. Passar a mensagem errada, que às vezes é até pior do que não passar mensagem alguma, né? E aí vem, que eu estou vendo que várias lives ultimamente vêm com o tema para que ciência, o que é ciência, onde a ciência se comporta, né? Infelizmente temos a pandemia. Por outro lado, né, a gente pode tentar tirar algumas lições positivas, né, dentro desse contexto extremamente ruim, né, de pessoas morrendo, desemprego, fome, tantas outras coisas que a gente poderia traçar aqui, mas aqui, já que é o que está posto, essa realidade dura e crua, e cruel também, nós podemos pensar, né, como trazer a importância da ciência, né? Vai ter um remédio aqui, vai ter um remédio ali, vai ter a vacina. Peraí, vamos com calma. Não é assim. Né? Tem todo um protocolo. Se fosse assim, todas as doenças já teriam seu remédio, sua vacina, ninguém ficaria mais doente, estaremos aqui a vida eterna, enfim. Então, se você puder, é claro, né? Eu sei que eu abri muito, mas... Porque são coisas que estão todas relacionadas, né? E aí você trazer um pouco, como a gente falou antes da live, para fechar tudo isso, a experiência que você está vendo no Japão, como é que as pessoas estão encarando a ciência, né?
encarando todo o que a ciência está falando. Tá, eu vou só respondendo primeiro a pergunta do dia a dia, né? O inglês eu uso ele muito dentro do laboratório, comunicando com outros cientistas, amigos, enfim. Na França, eu já falava um pouco de francês antes de ir para lá, porque eu não sei se aí na Universidade Federal do Cariri tem, mas lá na UFPEL tinha aqueles cursos de línguas para a comunidade. Então, eles eram ofertados aos sábados de manhã, com preços bem baixos. A gente pagava, acho que... quanto é que eu pagava? Acho que era um semestre R$100, R$150. Ó, gratuito, o Alessandro falou. Então, aí é gratuito. E aí, o de francês... Sem fronteiras. Como? O inglês, que é Pelo o programa do Ciência governo federal. Isso. Eu fazia o de francês, né? Nos sábados de manhã, por exemplo. Então, eu fiz 3 semestres de francês do curso popular da universidade. Curso ótimo. Os alunos ali dando aula são alunos da licenciatura, né? Tinha alemão, francês, inglês, espanhol, vários idiomas, assim. E os alunos, pelo menos os de francês, as professoras que eu tive eram muito dedicadas, explicavam, era muito bom o curso. E aí, quando eu fui para a França, eu já tinha uma pequena noção de francês. E aí, eu fiz lá na França curso de francês oferecido pela universidade também. E aí, eu aprendi francês. Então, tipo, eu falo francês fluentemente. O japonês, eu faço curso, mas eu não sou muito boa. Mas no dia a dia, assim, eu meio que me viro. Mas eu preciso realmente estudar muito mais japonês. Então, nesse quesito é tranquilo, e se eu tenho, assim, um problema muito grande, aí eu peço ajuda lá no laboratório. Eles geralmente têm secretárias que ajudam a resolver a nossa vida, às vezes, quando a gente se perde, né? Então, é isso, sobre os idiomas. Sobre a questão da ciência, para que serve ciência, o que é ciência, é uma problemática, né? Porque eu acho que as pessoas, elas não têm a cultura científica. Quando que, se tu for pensar, né, no ensino médio, tem gente no Brasil, grande parte da população, que nem acabou o ensino médio, ou que só foi até o ensino médio. A parcela da população que chega na universidade é muito pequena. E aí, às vezes, quando algumas pessoas falam, até nessas lives, né? Para que serve ciência? O que é ciência? Muitas vezes a live, ela não fala com a população. Ela fala com... como é que é? Tu vai ensinar a Bíblia para o católico, né? Ou para o padre, sei lá. É basicamente isso. Tu ensinar o que a pessoa já sabe. É só a pessoa meio que discutir sobre o assunto. Então, a gente precisa encontrar formas de passar a divulgação, a popularização da ciência para todo mundo. Por que no meu canal eu muitas vezes abordo temas que eu sou criticada porque as pessoas dizem assim, mas isso é um canal de física ou é um canal de, sei lá, espiritualidade? Isso aqui é um canal de física ou é um canal de política? Para ver como muitas vezes as pessoas, e muitas vezes pessoas dentro da universidade, elas não entendem que ciência e política, desde sempre, estão intimamente conectadas. Eu não sei de onde as pessoas acham que vem o dinheiro para a ciência, ou dinheiro para pagar um computador para elas, ou para pagar um estudante. Acho que elas vêm, acho que cai do céu, porque elas não entendem que é dinheiro que vem de política. Se o governo não valoriza a ciência, ele não vai dar dinheiro para a ciência. Se o governo não valoriza as universidades, ele não vai melhorar as universidades. Então, obviamente, eu não quero entrar aqui em discussões políticas, e também não é a minha especialidade, mas para ser cientista, a gente precisa ter noção das coisas. A gente precisa ter noção do nosso contexto, né? Muitas vezes as pessoas fazem comentários completamente fora da casinha, ao estilo... Vou dar um exemplo assim que eu já vi, né? Mas Newton acreditava em Deus, e os cientistas dizem que Deus não existe, umas analogias falaciosas, né? Mas qual era o contexto que Newton vivia? Newton vivia em 2020 ou Newton vivia numa época onde nem existia a diferença entre ciência e religião?
Porque Newton foi quem inventou a mecânica newtoniana, cálculo diferencial. Então, nem existia ciência naquela época. Então, para ver como as pessoas têm um conhecimento científico, político, histórico-científico muito pobres. Porque alguém que faz um comentário nesse nível é uma pessoa que ela não estudou para fazer o comentário. Ela trabalha à base de achismos. E para te conseguir atingir essas pessoas é muito complicado. A gente não pode só falar assim, bom, eu sou física de partículas, então vou fazer um canal que só fala sobre, sei lá, o modelo padrão da física de partículas. Ninguém vai assistir o meu canal. Se eu quero popularizar a ciência, eu preciso encontrar maneiras de trazer a ciência para perto das pessoas. Eu estou falando aqui num contexto mais social, tá? Eu não estou falando um professor dentro de uma sala de aula ministrando uma cadeira de mecânica quântica no mestrado. Obviamente, o professor vai explicar o que está lá no livro e as equações, ele não vai contextualizar tanto. Eu estou falando num contexto mais trazer a ciência para a população. Quando eu falo sobre ciência, eu sempre tento, como que eu posso falar? Eu sempre tento simplificar, mas não tanto a ponto de faltar informações. Sempre fica aquela na linha entre a pessoa entendeu e não entendeu, sabe? Se tu não é nada da área, tu vai entender a ideia, mas tu não vai entender os pormenores. Acontece isso muitas vezes. Mas eu acho isso interessante, porque também instiga a pessoa. E também trazer temas do nosso dia a dia. Por que espiritualidade... não vou discutir religião aqui, tá, gente? Não se preocupem. Mas só a questão, assim, da espiritualidade e dessa onda de charlatanismos e golpes espirituais. Por que isso acontece? Porque a gente não tem um conhecimento de argumentação, um conhecimento de discussão. Muitas vezes a pessoa vai dizer, é isso e ponto. E a gente não tem essa destreza de fazer uma discussão. Então, no canal, nas terças-feiras, que tem a Terça Quântica, né, que é o quadro do canal, eu sempre trago pseudociências ou faço comentários. Então, muita gente agora está aprendendo o que é um artigo científico, o que é uma revisão sistemática, como que eles sabem se a fonte é confiável ou não. Uma discussão que eu estou tendo bastante é argumentos falaciosos. Todo mundo já usou algum argumento falacioso. Eu, vocês, todo mundo, né? Nem que seja o argumento da autoridade, mas eu sou doutora em física, sabe? Aquele argumento... Não, a gente precisa aprender a discutir argumentativamente e a entender quando o discurso é falacioso. Eu tenho ficado feliz de entrar em páginas onde estão lá com aquelas famosas frases clichê. Cientistas comprovam, pesquisas mostram. E aí, nos comentários, as pessoas estão lá. Quem são esses cientistas? Qual é a fonte? Acho que a pergunta que eu mais faço é qual é a fonte da informação? Essa fonte é segura? Então, eu acho que isso aguça o sentimento de investigação. E muitas pessoas mandam assim, Bibi, quando eu comecei a assistir o teu canal, eu me tornei uma pessoa chata, né? Porque as pessoas fazem essa correlação entre chato e crítico, mas de uma maneira negativa. Mas não é. É só uma pessoa que não quer acreditar em qualquer coisa. Se alguém te fala, Bibi, cientistas comprovam isso, mas eu vou falar, mas quem é esse? Da onde saiu esse cientista? E muitas vezes nem é um cientista de verdade. É uma pessoa que usa o nome doutor para passar o argumento da autoridade, né? Eu vou utilizar a frase da Natália Pasternak no Roda Viva, que ela falou, as pessoas, os pseudocientistas odeiam a ciência, mas todos querem ser doutor. Então, essa foi uma frase dela muito importante, porque quando que tu confia em alguém? Quando a pessoa se diz doutor, mas aí tu tem que ter esse sentimento de crítica, de pensamento crítico, para realmente ir atrás e ver se essa pessoa é um cientista e se tem validade. Olha, já falei, dei uma misturada, mas acho que o Alessandro queria falar também. Não, mas eu acho super importante isso, porque justamente tu te vale da titulação acadêmica para legitimar a tua fala, entende? Eu também não quero entrar nessa questão, mas assim, acho que é um mote de um outro dia, quem sabe, se tu estiver disponível e quiser vir falar conosco. Mas porque a gente tem que cada vez mais romper essas máscaras.
sabe? E a ciência tem que se mostrar, né? Eu não estou dizendo que a gente vai largar o ethos da ciência, ou de não se falar com a terminologia científica, mas assim, determinados lugares usam determinadas roupas, por exemplo, né? Se tu vai à praia, tu tá com uma roupa de praia. Se tu tá na academia, tu tá com uma roupa de academia. Se tu tá na universidade, tu tá com uma roupa de... A mesma coisa é a fala, sabe? Assim, tu pode utilizar da tua fala em diferentes momentos com diferentes roupagens, né? Então, são coisas importantes que a gente tem que se dar conta. Tarcísio abriu o microfone e eu fecho o meu para ele falar. Já que jogou para mim, professor, é o jeito de falar agora, né? Bom, eu acredito que toda essa timeline aí que a Gabriela apresentou é extremamente válida e muito produtiva. A gente torce, efetivamente, que sirva-se de inspiração, principalmente para os alunos, para perceber, como o professor Alessandro fez a introdução belíssimamente, que esses cientistas, nós, na verdade, somos comuns. Na verdade, você parte de uma filosofia que esse cientista, ele é 95% sentado ali na sua cadeira, conta, computação, física, matemática, discussão e tudo mais, e esses 5% numa mesa de bar que você teve uma sacada, ou numa mesa ali do café. Mas isso é extremamente importante para mostrar para os alunos que essa caminhada, efetivamente, ela vai começar na graduação, no envolvimento dos diversos projetos de iniciação e tudo mais que os alunos, quanto mais se expuserem, maior é a probabilidade de dizer assim, eu quero fazer física de partícula, eu quero fazer astronomia, eu quero fazer astrofísica, eu quero fazer coisas do gênero. Mas, Gabriela, eu queria, na verdade, como o mote, e o mote é um termo que a gente utiliza aqui pelo Nordeste para iniciar uma conversa, está associado com a licenciatura, para saber se efetivamente você teve algum contato, acredito, não sei se o seu pós-doc permitiu isso, de algum tipo de interação para saber como é essa realidade, como é essa valorização do professor aí nas terras nipônicas, como que é esse reconhecimento e como que essa valorização do professor pode refletir em proporcionar que mais estudantes queiram ser professores. Porque aqui no Brasil, especificamente quando você trata da rede pública, os alunos, em geral, não têm muito interesse em se tornar professor. Porque eles observam diariamente, tanto com as críticas quanto com as reclamações dos próprios professores que eles tiveram no ensino médio. Então, imagina, ele já partiu dessa vida acadêmica do ensino médio, todos os dias escutando, vocês vão procurar fazer outra coisa. Os cursos desejados, se você botar naquela balança padrão, em geral são medicina, direito e engenharias nobres, né? Porque tem as engenharias nobres, definidas dessa maneira, a engenharia mecânica, a elétrica, a civil e as outras engenharias. Em geral, o pessoal associa dessa maneira. Enquanto a licenciatura, os alunos, não, acho que não sirvo para nada, eu vou fazer licenciatura. Tem uma conversa do imortal professor Ariano Suassuna, que há pouco tempo falava, que ele disse que antigamente os testes de aptidão para saber qual área você tinha era na prática. Então, se você tinha aptidão de abrir barriga de lagartixa, você ia para a medicina. Se você tinha aptidão para consertar bicicleta e tudo mais, era engenharia. Isso não servia para nada, era direito. Ele foi fazer direito e percebeu que não era direito, que, na verdade, a área dele era a docência. E foi onde, efetivamente, ele se consagrou. Então, diante dessa volta toda, é só para saber se você teve algum tipo de contato para fazer meio que uma sondagem, obviamente, meio que superficial, para ver como é que essa valorização do professor, seja no nível elementar, aí nas terras nipônicas. E, mais uma vez, parabéns pela fala. Obrigada. E se me permite complementar a discussão que você estava tendo antes com o Alessandro, eu diria, esticaria um pouquinho a conversa dizendo o seguinte: as pessoas amam muito tecnologia e confundem tecnologia com ciência, embora estejam extremamente conectadas. Mas quando você chega, o computador que aqui está, a internet com a qual estamos usando para ter essa live, essa conversa, foram anos e anos de muita ciência, que começou com a ciência básica, que não tinha nem não tinha o como, o porquê, foi lá aquele trabalhozinho de formiguinha, indo, até que alguém chegou, opa,
isso aqui pode servir para ali. Ou seja, tem muito trabalho, Ciência de muito base, suor, né? tem muito suor, e mesmo quando você quer fazer, como agora, a vacina para o coronavírus, o SARS-CoV-2, tem muita ciência que tem que fazer para conseguir chegar na vacina. E se hoje, aparentemente, se está chegando na vacina em tempo recorde, né, que ainda não está garantido, né, mas está bem encaminhado, tem ao menos umas 4 vacinas aí bem encaminhadas no mundo. Tem a chinesa, tem a, tem a chinesa, tem a de Oxford, a Rússia anunciou uma, o Trump acabou de fazer uma pré-compra de 2 privadas, acho que tem alguma outra que está me faltando na memória agora, mas tem muita ciência por trás. E é porque tantas áreas da ciência se desenvolveram para permitir agora facilitar o caminho para achar a vacina. Então, as pessoas acham que eu tenho um computador, tenho um carro, tenho isso, tenho aquilo, está tudo conectado. Então, assim, né? Acordei, saiu a vacina pronta, acordei, apareceu o carro voador, e não é bem assim, né? Você gosta de mexer no Instagram, agora vai ensinar as pessoas quais são os métodos que tem aí por trás do Instagram. Como agora no Twitter, né? Teve o problema das contas verificadas, que algumas contas foram hackeadas, sumiram essa semana do Twitter. Ninguém quer saber o que tem por trás, né? Quer ver só o bonito, só a estética na frente. Então, isso é uma coisa bem que a gente tem que tentar vencer isso aí. Que as pessoas aprendam a gostar do que vem por trás, né? O que está atrás das câmeras. Obrigado. Exato. Obrigado. Voltando, então, à pergunta do professor Tarcísio sobre o Japão, né? Eu não tenho muito contato com questão de licenciatura no Japão. Sei que professores aqui, da mesma maneira que no Brasil, trabalham muito, muito mesmo. Uma diferença que eu achei só, assim, a nível de curiosidade aqui sobre o Japão, é que os professores de escolas, não universidades, tá? Escolas públicas, eles ficam 5 anos em cada lugar na sua prefeitura e existe uma rotatividade. Então, tu fica 5 anos numa cidade, depois eles vão fazendo essa troca, porque é uma maneira dos professores irem para cidades melhores ou cidades que nem todas as pessoas querem. Isso é só uma curiosidade, assim. Mas uma coisa também diferente no Japão é que os alunos, desde o ensino médio, eles já escolhem qual a carreira que eles querem seguir no futuro. E o ensino médio deles é um pouquinho diferente do nosso, que no nosso a gente faz todas as disciplinas, aqui eles fazem mais disciplinas focadas para o curso que eles vão ter. Na Europa também é assim, o que eu acho um pouco complicado, porque aos 15, 16 anos é difícil tu saber o que tu quer fazer a tua vida inteira, mas é mais ou menos assim. E outro ponto positivo é que aqui possui muitas iniciativas de trazer alunos de ensino médio para dentro dos centros de pesquisa, para dentro das faculdades. Então, no meu trabalho, obviamente não com a pandemia, mas até o ano passado, várias vezes no verão, a gente recebia estudantes de ensino médio para passarem uma semana aprendendo o que a gente fazia no laboratório, aprendendo como que era um experimento de partículas. O meu chefe tem uma iniciativa que é para meninas do ensino médio. Então, ele faz 2 dias de meninas dentro do laboratório. Então, ele convida, inclusive, pesquisadoras na área de ciência europeias, de grande nome, para virem para cá. Também existe muito mais a questão do investimento, né, do financiamento para isso, mas ele consegue trazer pesquisadoras. Ano passado, ele trouxe uma física francesa que trabalhou no descobrimento das ondas gravitacionais. Então, ela veio para cá, deu um seminário para a gente, um seminário, entre aspas, adulto, e depois deu um seminário para as alunas do ensino médio, com uma tradutora para o japonês, né? Então, assim, é muito interessante essa vivência que já conecta o médio com a pesquisa. Lá na França, eu participava de um projeto que é nessa mesma linha. Alunos de ensino médio, eles escolhem passar uma semana em algum laboratório. Então, eu era voluntária para trabalhar com alunos de ensino médio na questão de estatística. Então, assim, só um exemplinho rápido para vocês. Os alunos ficavam uma semana lá com a gente
Então, eles falavam com o pessoal da engenharia, eles construíam um circuitinho microeletrônico, depois eles passavam uma semana entendendo o circuito, e era um circuitinho eletrônico de dado, sabe? Dado mesmo de mesa, assim, de jogo de dado. Então, era um que tu apertava o botão e era como se fosse a face de um dado. E aí eu trabalhava com eles a parte de estatística e probabilidade para saber se o dado no circuito ele realmente era aleatório ou ele tinha uma sequência. Então eu ficava 2 dias com esses alunos. Então é assim, é trazer a ciência para mais perto. É só esse meu comentário. O pessoal falou que ia fazer comentário, podem fazer, gente. Eu basicamente acabei assim um pouco que eu tinha para falar. A professora Tatiana queria fazer um comentário. Isso. Eu queria primeiro, agradecer por ela ter se disponibilizado em dia que eu sei que não foi convite nosso, mas acho que a fala dela, para a gente que já é professor, que já fez um mestrado, um doutorado, pode parecer algo simples e familiar, mas para os nossos alunos, acredito que seja algo muito enriquecedor, para que eles conheçam esse caminho todo, as possibilidades que eles podem trilhar. E eu queria só enfatizar, uma coisa que ela falou aí, 2 coisas que ela falou aí durante a palestra dela, que eu acho que é super interessante e que os nossos alunos aqui precisam desenvolver muito, que seja cara de pau, Ela falou. Porque a gente está passando por alguns processos aqui de seleção do PIBID e do Residência Pedagógica. E eu tive alunos que eu soube que não se inscreveram na seleção porque estavam com vergonha de participar de uma entrevista ou não sabiam como responder, Então, o que ela coloca aí é extremamente importante. Você tem que ser cara de pau, Porque o não você já tem, Então, você está tentando o sim, a possibilidade do sim. E aí eu me lembrei da minha seleção de doutorado. Quando eu fiz a minha seleção de doutorado, eu precisava de uma carta de indicação do possível orientador. E era num doutorado que eu não conhecia ninguém, Eu fui, pesquisei, como ela falou aí, e eu quero fazer doutorado aqui. E aí eu saí mandando e-mail para os professores todinhos do programa do doutorado, e eu disse, putz, não vou fazer a seleção, Porque ninguém vai me responder, ninguém sabe quem eu sou, ninguém nunca me viu na vida. E, para minha surpresa, todos os professores que eu mandei e-mail me responderam, como ela falou, educadamente, e tiveram 3 que já responderam com a carta de indicação de imediato. Então, assim, é muito importante que a gente, de fato, seja cara de pau, que a gente corra atrás do que a gente quer, porque senão a gente não sai do lugar. Se a gente não tentar, a gente não sai do lugar. Então, acho que foram experiências que foram muito importantes de serem colocadas, para a gente demonstrar que a gente pode sim ir além daquilo que a gente nem imagina, que a gente pode chegar. Então, só agradecer pela partilha dela, parabenizar, por ela ter conseguido chegar onde ela chegou, por ela não ter desistido, pelos não que ela recebeu, que os não também fazem parte, do processo. A gente também vai receber muitos não, mas ter certeza de onde se quer chegar é mais importante, porque aí os não são empecilhos, A gente constrói eles, utiliza eles como degrau para chegar onde a gente quer. Então, obrigada pela sua partilha. Eu queria só, enfatizar ainda mais o que você colocou. Viu? Obrigada. Bom, mais uma perguntinha aqui, Bibi, acho que é a última, porque a gente já está encerrando, que o Jonathan, que é nosso aluno aqui, pergunta, qual o problema de física que tu está trabalhando no momento? E como ela ser teórica influencia nisso? Tá? Se puder falar. E tem mais uma outra, Gabriela, que eu achei o professor Marcos perguntando, considerando estudo, leitura, ciência, enfim, na tua perspectiva, qual é a relação entre educação, pensamento crítico e ascensão socioeconômica no contexto atual do Brasil? Nossa, é bem difícil, talvez mais 3 horas de live. Bom, respondendo então o aluno de vocês, Jonathan, sobre o problema que eu trabalho, Eu trabalho, então, com física teórica de partículas numa área chamada QCD na rede. Então, QCD é a teoria que descreve a interação entre quarks e gluons, A gente tem partículas fundamentais na nossa natureza, são partículas que compõem todos os átomos, enfim, que a gente encontra aí no universo.
talvez o pessoal da química também tenha visto alguma coisa sobre quarks e gluons, que os quarks estão dentro dos prótons, né? Se vocês têm próton, nêutrons dentro de um átomo, eles são constituídos de quarks. E aí eu estudo especificamente medir massa, a massa mesmo, né? E constante de decaimentos de algumas partículas formadas por esses quarks. Então, existem, por exemplo, partículas que são chamadas mesons, que são compostas de 2 quarks, um quark e um antiquark. E aí eu trabalho medindo a massa de algumas desses mesons através de cálculos computacionais. QCD na rede é estudar a teoria de QCD, que é cromodinâmica quântica, dentro de um computador. Porque a gente não consegue fazer esses cálculos analiticamente em todas as situações. Em algumas situações a gente só consegue fazer cálculos numéricos. Então é isso que eu faço, assim, de maneira muito resumida. Depois eu posso deixar aqui também o link no YouTube de uma palestra que eu dei para o pessoal do IFB, onde eu fiz 1 horinha explicando mais sobre física de partículas, se alguém tiver interesse. E no meu canal também já falei bastante sobre o assunto, mas é isso que eu faço. Bibi, veio mais uma pergunta e essa aqui tu vai ter que responder. Que é do seu Rui, Meu Deus. que diz o seguinte: nas vossas concepções, promover o combate às pseudociências pode ser o grande marco na atualidade? Pois algumas instituições estimulam as práticas, ressaltando que o INSS afiança essas práticas. Tá? Eu sei que essa aí também é uma pergunta difícil. Mas... As duas são difíceis, né? Só falando, só voltando na respondendo pergunta. ao Marcos. Sim. Isso. Eu acho que essas duas perguntas até do meu pai, né, que é o Rui aí que comentou, e do professor Marcos, então elas acabam sendo conectadas, porque justamente eu acho que o pensamento crítico é um ponto importante da nossa educação, né? E combater as pseudociências faz parte de possuir um pensamento crítico, né? A gente precisa sempre o pensamento crítico para que a gente consiga... eu não sei, a questão da ascensão socioeconômica seria conseguir um nível de vida melhor. Então, assim, eu acho que a educação é um pilar essencial para a gente. E o pensamento crítico. Eu sempre falo para as pessoas, cara, tu não precisa ter uma universidade para ser uma pessoa crítica. Tu não precisa, tu só precisa duvidar das coisas que falam de uma maneira correta. Não é sair, não, mas aqui tá, sei lá, a Terra tem esse formato. Não, mas eu não acredito, sabe? Não é ser... A pessoa às vezes confunde, né? Tu ser apenas conspiracionista com realmente ter um pensamento crítico. E as pseudociências que estão em algumas instituições, eu acho que a gente volta à questão da relação entre política e a ciência. Porque a maioria dessas práticas, elas estão presentes na academia por razões políticas. Existem práticas pseudocientíficas dentro da USP, por exemplo, onde professores da USP se mostram contrários a isso. Mas essas decisões são mais políticas do que decisões científicas ou decisões, enfim. Acho que, resumindo, é isso. Eu sei que a gente já está no final, não quero me estender muito, mas, assim, só dando uma pincelada. Só se me permite, Ale e Gabriela, mas veja, possivelmente você conhece efetivamente o professor Fernando Lang, lá da URGS. Da URGS. Ele tomou para ele, tem uma briga, ele bate sempre no pessoal, nos terraplanistas. Sim. Que desde os experimentos de Eratóstenes, que já se comprova a esfericidade da Terra, e mesmo assim existe, e o professor Lang é um ferrenho defensor, ele tem uma palestra que é muito interessante, que chama-se A Forma da Terra. E veja, no atual cenário que nós estamos, parece que há um processo de involução, porque, na verdade, muitas pessoas que querem, entram nessa linha, efetivamente querem acreditar. Querem acreditar, não, porque quando eu vou no avião, eu coloco uma régua ali na janela e eu não consigo medir a esfericidade da Terra. Eu acho que até, possivelmente, você acompanhou o caso
de um maluco aí que fez um financiamento, levantou um dinheiro, que construiu um foguete e disse, E eu caiu, agora vou... né? Mas veja, a lei da gravitação universal continua válida. Infelizmente, ele teve um fim trágico. Mas ela continua válida para você ver que a ciência... E, claro, como a lei botou inicialmente, essa ciência que é a ciência de base, todos concordamos que ela precisa, de alguma maneira, sofrer algum processo de reinvenção, para poder, efetivamente, ela chegar onde tem que chegar e surtir efeito. Porque senão vai continuar. A primeira coisa que a gente faz, e é um trabalho árduo que a gente vai fazendo passo por passo, é quebrar principalmente a primeira coisa que associar. A Gabriela Bailas faz pós-doc em física de partícula, então ela sabe todas as fórmulas do mundo. Física jamais está associada com fórmula. A ciência não está associada com fórmula. Essa fórmula vai lhe ajudar justamente a descrever essa natureza que você está tentando entender. Isso são passos que gradativamente tem que ser construído bloco por bloco. E para isso eu vou fazer uma última pergunta, que é jogar aquela bola assim para você. Quais as perspectivas e qual a sua conexão ainda de possibilidade, não sei, de voltar para o Brasil ou os próximos voos que você tem em mente? Então, a partir do mês que vem, né, eu começo um outro pós-doc aqui no Japão. Então, nos próximos, pelo menos, 3 anos, eu não tenho intenção de voltar. Acho que é um momento muito difícil, né? Teria vontade, sim, de trabalhar no Brasil, em uma universidade, mas eu acho que nesse momento é muito difícil. E é muito arriscado voltar para o Brasil para tentar algo, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que ele estava com pós-doc na USP, decidiu trocar, agora ele está indo para a Noruega, porque ele falou que a instabilidade era muito grande, a CAPES aí anunciou, né, corte de várias bolsas novamente. É muito, para a gente que ainda não tem, né, o emprego permanente, é muito arriscado. O desrespeito com a ciência é uma coisa constante no Brasil, né? O desrespeito com a academia, o desrespeito com, uma série de coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Enquanto o professor Ali vai procurando, é muito bom a gente ver mulheres na área de física. Eu e o professor Gilson, nós somos da mesma turma de graduação da UFPB. Nossa turma, em geral, os cursos de graduação, embora nós não fizemos o bacharelado, ou a licenciatura, fizemos o bacharelado, mas eu me recordo bem que nossa turma entraram 40, eram 3 mulheres. 40 eram 3 mulheres. Antes do final do primeiro semestre, ali as provas de Física 1, 2 já tinham desistido pelo caminho, 1 ainda seguiu, eu acho que ela não chegou à Física 2. Então, você, na área de exatos, principalmente de Física, existe essa deficiência de mulheres efetivamente, e a gente faz um trabalho de tentar convencer e tentar estimular, porque aquela questão da mulher estar presente onde ela quer é natural, e a ciência, tem muitas mulheres que se sentem atraídas por ciência, mas na verdade tem algum tipo de barreira ali que foi construída em alguma maneira, de algum modo, por algum professor, por algum colega. Vai fazer física, você é louca, vai morrer de fome? Vai fazer enfermagem, vai fazer fisioterapia. Só para complementar, Tarcísio, Vai, o José Eliano da Silva Pereira, que acho que ele trabalha contigo, né, Bibi? Alguma coisa assim. Não, acho que ele só acompanha o canal mesmo. Só acompanha o canal, mas ele diz uma coisa aqui que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a pseudociência dá a sensação de pertencimento que a ciência foi perdendo ao longo do tempo para a própria população leiga. Né? A ciência se distanciou tanto do povo, né? Ela ficou uma coisa tão restrita a um mundo tão fechado que, efetivamente, as pessoas, por vezes, elas ouvem mais esses pseudocientistas, esses charlatões, que se utilizam de uma linguagem muito eloquente, muito interessante, se apropriam de alguns conceitos da ciência e distorcem ou contorcem eles a seu bel prazer, né? E, bom, como eles têm essa interpelação muito grande ao povo, as pessoas acreditam neles e nos deixam, às vezes, como sendo nós pessoas que tenhamos que realmente provar aquilo de qual nós falamos. Mas, assim, eu vou, então, começar a agradecer a Bibi por todo esse tempo de fala. Eu sei que tu deve estar cansado, se foram 1h30 falando, assim, e o pessoal te arguindo e te interpelando.
A gente fica muito feliz de estar contigo aqui, da tua gentileza em estar esse tempo conosco, porque para nós é muito importante a gente fazer essas conexões com outros espaços, com cientistas de outros espaços. Neste momento, a gente ainda está nesse momento terrível, no qual todo mundo está submetido pandêmico, então a gente não pode estar junto pessoalmente, mas quem sabe no futuro próximo, Bibi, a gente já deixa aberto aqui o desejo de te ter aqui junto à Universidade Federal do Cariri. Os meninos fazem normalmente, eu dizendo os meninos, que estou olhando para o Gilson e para o Tarcísio aqui, mas a física faz normalmente no mês de março a Semana da Física, que é uma semana muito legal, onde normalmente vem pesquisadores da física de diversas áreas, né? Não só do ensino, nem só da física dura, né? Na física de bancada, mas de diversas áreas, de diversos lugares. E ia ser legal também te ter aqui, poder te ouvir pessoalmente, deixar as pessoas... Porque eu sempre digo que, claro, que um evento, ele sempre é importante por tudo que se ouve e a gente aprende sempre muito. Mas aquele momento, sabe, do cafezinho, do coffee break, onde tu consegue falar com o pesquisador, onde tu consegue materializar a tua referência teórica, sabe? Ele é mais importante ainda, porque é ali onde é que tu vê no cotidiano a ciência no seu nicho mais íntimo, assim, que são os eventos científicos. Então, assim, já deixo aqui em aberto o desejo da gente te ter, né, junto de nós aqui, e agradecer a participação do teu pai, agradecer aos colegas todos que estão aqui, os nossos alunos, as pessoas que tiveram e que já foram por algum motivo ou outro, porque também nesse momento pandêmico as pessoas têm outros afazeres em casa que às vezes elas não conseguem estar sempre junto de nós, né? Deixar aberto aqui o espaço, esse espaço de divulgando a ciência, que ele não é só meu, só do Gilson, só do Tarcísio, só do Rodrigo, da Tati, do Marcão, ou do IFE, ele é um espaço nosso, da ciência, sempre, né? Portanto, assim, bom, eu queria falar também, eu sou lá da universidade, mas eu não conheço nenhum dos meninos, e eu tenho um assunto que é legal, e eu queria proponha, sabe? Proponha, tem os nossos e-mails aí, se tu puder deixar aí, Gilson, um e-mail para a gente, sabe, entre em contato conosco, fale conosco, é sempre bem-vindo. Acho que é um momento de aprendizagem para todo mundo. As tecnologias e esse momento pandêmico serve nem que seja para isso, para a gente poder se aproximar e discutir mais essas ideias e ampliar mais os nossos horizontes e adensar mais as nossas discussões. Isso também, para mim, é fazer ciência. Então, agradeço muito, 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 muito por ter gentilmente aceitado esse nosso momento. Muito obrigado. Foi um momento muito rico para todos nós, eu tenho certeza disso. Eu que agradeço o convite, com certeza volto para conversar com vocês. Quem sabe na próxima vez no Brasil vou conhecer aí o Cariri. Eu adoro o Nordeste, então para mim vai ser um prazer, uma honra. Era isso, espero ter contribuído. Se alguém tiver dúvidas, também tem meu canal lá, o Física e Afins, Instagram, Twitter, Billy Biles. É só conversar comigo que eu respondo. Não, e assistam o Física e Afins, gente. Tem muita coisa legal. Não é pela amizade a Bibi, mas assim, porque tem muita coisa legal mesmo, muita discussão que é muito útil. Você aprende muito com as coisas que ela traz, né? São sempre discussões muito prudentes e a gente tem que aprender a aprender, né? Então a gente é um ato de vamos aproveitar o tempo, né, gente? Já que a gente está dentro de casa mesmo, vamos aproveitar o tempo. Em vez da gente estar vendo bobagem, ou aquilo que... Agora foi péssimo, né? Porque parece que estou dizendo que tudo no mundo, exceto a ciência, é bobagem, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, em vez de a gente estar vendo alguma coisa que não seja tão rico, vamos aproveitar esse momento e buscar esses canais, esses lugares ricos que nos enchem de informação e nos fazem sempre ser humanos melhores. É isso. Gilson. Eu também agradeço, Gabriela, por estar aqui conosco, trazer a sua experiência, né, trazer essa experiência de fora, né? Porque uma coisa somos nós, professores, falarmos para os nossos alunos, outra coisa são outras pessoas que vêm de fora falar, trazer, contribuir, né, com essa discussão, com esse debate. É sempre
salutar, é sempre muito bom a gente ter essa troca de informações. Então, muito obrigado, certo? Então, pessoal, eu gostaria de, para finalizar, né, dizer que semana que vem nós vamos ter o seminário com o João Paulo, que é antropólogo e historiador, vai falar sobre a África e os africanos, desafios durante e após a pandemia da Covid-19, certo? Então, todos vocês estão convidados a participar, serão muito bem-vindos. Essa live, né, vai ficar no canal da Semana da Química, do IF da UFCA, assim como no canal do IF da UFCA. Tenham todos uma boa noite, lutemos pela completa aprovação do Fundeb, que vai melhorar e muito a nossa educação nos próximos anos, para que nós tenhamos uma sociedade muito melhor. Sem educação, nós não temos uma sociedade que seja capaz de ter melhores condições sociais, econômicas, respeito mútuo entre as pessoas. A educação traz tudo isso para a gente. Então, lutemos todo mundo com a educação, todo mundo com a ciência, certo? Vamos nos cuidar para que daqui a pouco possamos estar todo mundo junto, se abraçando, tomando aquele cafezinho, fazendo reuniões. Então, uma boa noite para você, um bom dia, Gabriela. Então, até a Obrigada. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho.